Hi guys, welcome to Woke once again. A aula passada a gente respondeu a cartinha lá da Aline Participou de Preterópolis, no Amapá. Preterópolis não, desculpa, de Preteritolândia, no Amapá. Confundi aqui as cidades. E a gente explicou sobre o uso do passado. E hoje a gente vai responder mais uma cartinha. Vamos ver que tipo de pergunta que chega pra gente. Manda as cartinhas, manda as. Ah, bom, tá aqui. Tá aqui. Eu peguei a certa no ar. Beleza, gente. A gente tem uma cartinha aqui de João Connectors, lá de Gramatícola, Rondônia. Abraço, pessoal de Rondônia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Espero que essa carta te encontre bem. Me encontrou muito bem, eu tô com um pouquinho de calor só, mas tá tudo bem. Por que eu deveria usar o Present Perfect? O Simple Past não é suficiente para tudo? Por obséquio, poderia iluminar-me com seu conhecimento? Super cult. Bom, beleza. A aula passada a gente falou então sobre o passado, foi até legal. Convenientemente essa cartinha. Porque a gente falou sobre o uso do passado, como montar ele, mas a gente não falou culturalmente o que acontece, né? O uso do Present Perfect a gente vai utilizar ali no lugar do nosso auxiliary verb, na estrutura, dá uma olhada, tudo sempre se resume à estrutura, vai lá no vídeo. Então a gente não falou sobre essas funções da cultura do passado, né? Do que acontece culturalmente quando a gente utiliza esse tipo de frase, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Em Present Perfect você vai utilizar como seu auxiliary verb, no lugar do auxiliary verb na nossa fórmula, o have ou has para he, she, it, e o have para todo o resto, tá? Então, se você utiliza have, has e a pessoa é pergunta, pessoa have, has é afirmativa, pessoa haven't, hasn't, negativa, tá? A estrutura, mesma coisa, vocês estão acostumados, a estrutura vocês já dominaram, tá tudo perfeito, ninguém erra a estrutura mais. E agora, vamos mergulhar na cultura disso e o que acontece quando a gente utiliza Present Perfect ou To Do, Simple Past. Vamos lá! Beleza, então para você entender a diferença entre Present Perfect e Simple Past, você tem que entender contexto e é em cima disso que tudo vai fazer sentido. Então no contexto dessa conversa que você vai ver agora, são dois amigos e um deles encontrou o baralho de Uno espalhado. Vamos ver como é que segue essa conversa, presta atenção. Did you play Uno? Yeah, I did. So you have to pick up after yourself, man. Come on. Então aí você viu esse diálogo. Nessa conversa, um virou pro outro, perguntou ali, porque era uma questão de informação. Ele queria um sim ou não. Não era muito sobre bater papo sobre aquilo ali. Era a pergunta, did you play Uno? Ele queria um sim ou não, é a informação. Então o foco do Simple Past é a informação, sim ou não, direto, simples, simple, né? Ok? Vamos dar uma olhada agora num contexto que seria o seguinte: são duas pessoas que não se conhecem e eles estão ali pensando em jogar Uno. Vamos ver? Have you played Uno? Yes, I have. I love it. It's one of my favorite games. Alright, let's play it. Legal. Aí nesse contexto, você viu o quê? Duas pessoas que não se conhecem, querendo formar uma amizade, um perguntando pro outro sobre o Uno, se já tinha jogado alguma vez na vida dele, e o outro entendeu que a pessoa estava interessada em falar sobre Uno. A pessoa que fez a pergunta, né, o de boné, falou, Have you played Uno? E o cara de chapéu já entendeu na hora, pô, ele quer falar sobre Uno, vou entrar nessa, fazer amizade, né? Então essa é a relação. Quando você utiliza Present Perfect, você está focando na ação e não na informação só. É a ação como um todo e tudo que rodeia ela. Então a pessoa que quando escuta uma pergunta com Present Perfect, ela percebe que tem mais ali. A pergunta vai além do que foi falado, tá?
E aí sempre tem aquela, Elton, mas como é o Present Perfect no português? Galera, no dia a dia a gente não utiliza a versão do português para isso. A gente faz isso na entonação da voz e só. Então seria mais ou menos assim, simple past, did you play Uno? No português a versão seria, você jogou Uno? Pronto, morreria aí sim ou não, né? Uma coisa mais seca, né? Já o Present Perfect, have you played Uno? Seria mais ou menos na nossa entonação de voz, você jogou Uno? Talvez a gente até inclui um já ali, né? Que você pode colocar ali, você já jogou Uno? E dá esse sorriso, dá essa entonação de voz de que você está querendo falar sobre aquilo ali. No português, a maior parte das vezes a gente utiliza nesse formato. Para isso que a gente vai, na entonação da voz, no jeitão de falar, né? Beleza? Tá joia, galera? Então é isso, galera. Você viu aí um exemplo. E lembra, o importante é sempre você ir praticar. Não fica focando nisso, não vá passar seu tempo lendo. A leitura ajuda, ela realmente ajuda, mas desde que ela seja utilizada bem com cuidado, tá? Foque sempre na conversação, use a leitura e a escrita como 10% no máximo do seu tempo, tá? Estudando, se você tem 1 hora para estudar e falar inglês, gaste aí no máximo os seus 6 minutinhos lendo e escrevendo, e o resto do seu tempo vá praticar inglês, tá? Existem vários sites aí onde você pode praticar. Os mais fáceis são esses de bate-papo. Tem aquele Omegle agora, que tem bastante gente batendo papo lá. Tem várias formas, e se você for atrás, tenho certeza que você vai conseguir praticar. Agora, se você está com dificuldade de praticar assim online, sozinho, algo que está aqui para vocês, entre em contato que a gente vai treinar você e vamos levar você para esse objetivo que você quer, ok? Bye bye, guys, see you soon!